Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 6h59. Olá, muito bom dia. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan no Paraná. Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. E nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Estamos também para o mundo inteiro pela internet, no portal do RIC Mais e no facebook.com/RICMaisPR. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 41 98504 5092. 98504 5092. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Hoje é dia 3 de agosto de 2017 e confira agora os principais destaques. RIC Mais Notícias. Maioria dos deputados na Câmara vota a favor de Temer e denúncia criminal contra o presidente é arquivada. Bancada paranaense teve 3 faltas e maioria votou a favor do relatório que impediu o prosseguimento da denúncia. Processo de Lula é enviado oficialmente para a segunda instância e agora a decisão dos recursos da defesa e do ex-presidente estão nas mãos da turma de Porto Alegre. Prefeito Rafael Greca afirma que irá pagar renovação da frota de ônibus de Curitiba se impasse com empresas não for resolvido. Projeto que visa diminuir a área de proteção ambiental nos Campos Gerais é discutido na Assembleia Legislativa e gera polêmica com o Ministério Público. Validação de cotistas no vestibular da Universidade Federal do Paraná terá mudanças a partir deste ano. Agora o destaque do esporte, Pietro de Lázari. Em confronto direto, Curitiba encara o São Paulo no Morumbi. E diante do Avaí, Atlético quer a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba nesse momento. Agora não chove, mas choveu aí nas últimas horas, né, Fran? Choveu bastante e que bom, né? Aquele tempo seco de julho foi embora finalmente. Quem tem rinite, problema de alergia por causa de tempo seco, agradece. Bom, neste momento 13 graus é a temperatura em Curitiba, a máxima chega aos 19, portanto teremos um dia de temperaturas amenas e instabilidade. Tempo nublado, com sol aparecendo entre muitas nuvens e possibilidade de chuva aqui na capital paranaense. Mesmo cenário lá para Ponta Grossa, que tem 13 graus neste momento, máxima de 20 e também tempo nublado com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva. Lá em Cascavel, um pouco mais frio, 10 graus é a temperatura, 21 de máxima, também com sol entre nuvens, mas o tempo mais seco por lá, sem previsão de chuva. E em Foz, 13 graus neste momento, com máxima de 23 também. Sol entre nuvens. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E o aeroporto de Curitiba, Mark? Aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana da capital paranaense, está operando por instrumentos para pousos e decolagens neste momento. Os demais aeroportos aqui do estado, Londrina, na região norte, também opera por instrumentos. Já Foz do Iguaçu, na região oeste, está aberto e opera pelo visual. Um giro agora pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, estão abertos, assim como Brasília e Rio de Janeiro. Já o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h03. E a principal informação do dia, evidentemente, é a repercussão da decisão da Câmara dos Deputados de arquivar a denúncia criminal contra o presidente da República, Michel Temer. Deu a lógica, informação que já havia sido antecipada aqui no dia em que foi apresentada a denúncia à Câmara Federal. O presidente Michel Temer, inclusive, já falou. Diga lá, Fran. Vamos lá. Por 263 votos a 227, a denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, sim, foi arquivada, Denian. Foram 2 abstenções e 19 ausências. Em pronunciamento, após o fim da sessão na Câmara, o presidente disse que vai dar prioridades agora a reformas que já começou, como, por exemplo, a da Previdência. Ele agradeceu aos deputados e aos brasileiros que o apoiaram. Eu quero agradecer à Câmara dos Deputados por sua decisão
e a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade que acreditaram em nosso país. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil. Ele ainda criticou a oposição. Aqueles que tentam dividir os brasileiros erram. Isso eu digo sem medo de errar. Todos nós somos brasileiros, filhos da mesma nação, detentores dos mesmos direitos e deveres. Devemos todos, e este é meu objetivo, é o objetivo do meu governo, nos dedicar a fazer um Brasil cada vez melhor. Temer foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, por supostamente ser o destinatário de uma mala de R$500 mil em propina da JBS, Denian. A fala do presidente da República, Michel Temer, é a fala do vencedor. Ele ganhou, né? Conseguiu construir a base da negociata e da força política de um PMDB que adora dinheiro e cargos, junto com toda aquela bandalha dos partidos menores, satélites que giram em torno do poder, alcançou a ampla maioria que lhe poupou o pescoço. O correspondente do RIC Mais Notícias lá em Brasília, o repórter Cristiano Vasconcelos, está conosco. Ele acompanhou a votação inteira e nos explica agora os próximos passos após o arquivamento dessa denúncia. Diga lá, Cris. Olá, bom dia. Os aliados de Michel Temer saíram satisfeitos da votação na Câmara dos Deputados na noite de ontem. Afinal, conseguiram 263 votos pelo arquivamento da denúncia, contra 227 pelo prosseguimento da ação. Desde o meio da tarde, a oposição já admitia a derrota. Sabia que não alcançaria os 342 votos necessários para autorizar o processo no Supremo Tribunal Federal. Agora, os partidos adversários vão centrar forças nas duas denúncias que ainda podem ser enviadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nos próximos dias. Uma por organização criminosa e outra por obstrução à justiça. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Muito bem. Agora são 7h06, mas vamos puxar esse debate nacional aqui para nossa casinha, o Paraná. Nós temos 30 deputados federais. 18 ajudaram o Temer. 18 ajudaram o Temer. Porque 16 votaram sim, 11 não, e teve a turma que não foi. E quem não comparece auxilia aquele que tem contra si uma denúncia criminal. São 16 votos favoráveis pelo arquivamento dos votos dos paranaenses, 11 votaram contra o Temer e 3 não apareceram para votar. Quem são os 3 que não foram? O Luciano Dutti, do PSC, o Osmar Serralho, do PMDB, e o Reinhold Stefanes, do PSD. Vamos ouvir o que o deputado Stefanes disse aos jornalistas, por que ele não foi. Não, eu fui convidado, e aí como a figura principal, a fazer a entrega de um título na Assembleia Legislativa do Paraná. E havia calculado que a votação aqui se daria mais tarde. E acabei chegando com 20 minutos de atraso. Mas fiz uma declaração de voto em plenário assim que eu cheguei. Não, meu voto foi sim. Deputado Reinhold Stefanes envergonha o Paraná. Não havia, me perdoe, o histórico deputado paranaense, ex-ministro de diferentes governos. Mas não havia na República ontem outro lugar para estar que não fosse o plenário da Câmara dos Deputados. Nenhum compromisso, nenhum, era mais importante do que ter a pontualidade, a observância ao rito e estar presente onde ele deveria estar como servidor público que é. O deputado Reinhold Stefanes não tem que fazer cálculo de cabeça para saber que hora vai acontecer a votação. O Brasil ontem viveu um momento histórico quando, pela primeira vez, um presidente no exercício do cargo
havia sido denunciado criminalmente e poderia ter autorizado contra si a abertura de um processo no Supremo Tribunal Federal. E o senhor Reinhold Stefanis chega atrasado. Que vergonha, deputado. O senhor que está no fim da carreira, já apagou o farol da sua viatura política. Está no finzinho. Já afinou. Sua importância política afinou. Com o atraso, o senhor não só coloca uma pá de cal aí num discurso que lhe acompanhou a vida inteira, como o senhor se mostra muito, muito, muito desconectado dos anseios da sociedade. 7h10. E os outros, hein, Mark? Olha só, dos 30 deputados da bancada paranaense na Câmara, 16 votaram sim para o arquivamento da denúncia criminal contra Temer e 11 votaram pelo prosseguimento das investigações. 3 parlamentares não apareceram para votar no momento da chamada feita pela presidência da Câmara. São eles Luciano Dutti, Osmar Serralho e Reinhold Stefanis, como o Denier já sublinhou aqui. Stefanis disse aos jornalistas que sim pelo arquivamento, mas teve um contratempo, viu, Denier? E chegou atrasado. Ele não acabou de justificar. O outro que não foi nem deu a cara foi o deputado Osmar Serralho, né, Fran? Esse realmente não apareceu, mas já não aparece faz tempo, viu, Denier? Faz muito tempo que não aparece por lá, desde que ele deixou o Ministério da Justiça no começo de junho. E parece que é um mal-estar que aconteceu entre ele ali e o presidente Michel Temer. Agora, o deputado Osmar Serralho, ele tem que deixar o mimimi de lado. O deputado Osmar Serralho é um professor de Direito, foi ministro da Justiça, relator da CPI dos Correios, que descobriu o escândalo do Mensalão, saiu brigado com o presidente da República, foi demitido por telefone. Tudo bem, mas ele tem um papel que era o de estar lá. Também não foi. O deputado Osmar Serralho se escondeu ontem, porque sequer justificou a ausência. Sim. Nós temos aqui também a fala do Dutti, né? Que foi outro deputado que também chegou atrasado e fez a justificativa, pelo menos. Vamos ouvir, então, a justificativa do Dutti. Olha, aconteceu um imprevisto que ninguém pode imaginar que possa acontecer. Eu estava ontem na Alemanha, em Frankfurt, embarquei no voo da Lufthansa, o 506. O voo decolou, era para ter chego aqui em Brasília hoje, às 8 horas da manhã, já era para estar em Brasília, mas depois de uns 15, 20 minutos de voo, começou a ter um cheiro de queimado dentro do avião, e o avião teve que retornar para Frankfurt e só decolou hoje às 11 da manhã, por isso que acabei chegando nesse horário. Então, imprevisto, totalmente fora de controle. Deputado Luciano Dutti, o que eu disse sobre o deputado Reinhold Stefanis vale para o senhor. O Brasil sabe há um mês, sabia há um mês, se não mais, que ocorreria no dia 2 de agosto de 2017 a votação da Câmara dos Deputados para decidir sobre processar ou não o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Se sabe há um mês. E o senhor deixa para vir no avião na véspera? É isso. Aconteceu algo absolutamente improvável. Improvável? Atraso aéreo? Que acontece toda hora? Deputado Dutti, deputado Reinhold Stefanis apresentaram umas desculpas de meia pataca, impossíveis de se ter um mínimozinho de apoio. Não dá. Mas pior ainda é o deputado Osmar Serralho, que nem foi, né? E os outros, hein, Fran? Bom, um voto que chamou a atenção, surpreendeu, na verdade, apesar de ter seguido aí, enfim, o posicionamento do partido, foi do deputado João Arruda, do PMDB. Ele que votou favorável ao arquivamento da denúncia e, na verdade, o que chamou a atenção, Denier, é que ele é sobrinho
do senador Roberto Requião, que essa semana trocou várias farpas com o Jucá, dizendo que é um absurdo, que os parlamentares deveriam sim ter um posicionamento pessoal sobre a questão da denúncia, e por isso a gente procurou o deputado João Arruda para entender o motivo desse posicionamento, indo contra aí a questão familiar. Ele explicou para nós o motivo. Vamos ouvi-lo. O meu voto não tem nada a ver com o posicionamento do senador Requião. Aliás, da votação agora, o meu voto não tem nada a ver com o posicionamento do senador Requião. Aliás, isso não foi nem votado no Senado. Eu votei pela estabilidade. Não dá pra gente ficar trocando de presidente a cada 3 meses. O deputado João Arruda já havia ido contra a vontade do tio quando do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Requião, que é um petista enrustido, defendia Dilma com unhas e dentes. O sobrinho, João Arruda, votou pela saída de Dilma Rousseff. Agora, Requião é fora Temer. No discurso, né? No discurso. Na real, não. E o deputado João Arruda, de novo, seguiu uma linha de independência. Quem ganha com isso é o próprio João. O deputado João Arruda cresce de importância política no Paraná ao se desconectar da imagem vetusta, antiga, ultrapassada de Roberto Requião. Olha aqui, eu tenho a lista inteira, só para a gente trouxe aqui algumas expressões dos parlamentares do Paraná, o que é sempre importante, mas eu vou repassar a lista inteira de quem votou com o Temer e quem votou contra o Temer. Quem são os deputados que votaram a favor do arquivamento? Portanto, para deixar o Temer onde está. Alex Canziani, do PTB, Alfredo Keffer, do PSL, Dilceu Esperafico, do PP, o Edmar Arruda, do PSD, Evandro Roman, também do PSD, deputado Giacobo, do PR, Hermes Parcianello, o Frangão, do PMDB, João Arruda, já falamos, do PMDB, o tucano Luiz Carlos Rauli, Luiz Nishimori, do PR, Nelson Meurer, do PP, esse é mensaleiro, esse é Lava Jato, Nelson Padovani, do PSDB, Osmar Bertoldi, do DEM, Sérgio Souza, do PMDB, Takayama, do PSC e o Toninho Vanchir, do PROS. Todos esses nomes que eu falei votaram com Michel Temer. Quem é que votou contra o Temer? O Aliel Machado, da Rede, Assis do Couto, do PDT, Cristiane Arede, do PR, delegado Francisquini, do Solidariedade, Diego Garcia, do PHS, Enio Verri, do PT, Leandre, do Partido Verde, Leopoldo Meyer, do PSB, Rubens Bueno, do PPS, Sandro Alex, do PSD e o deputado Zeca Dirceu, do PT. Só para reforçar, não votaram Luciano Dutti, Osmar Serralho e Reynold Stefanes. Esse foi o posicionamento dos deputados federais do estado do Paraná. 7h17. E teve uma confusão lá na votação. Teve aquele showzinho de horrores de novo, né? Outra vez, que sim. Gente mal educada, mais desqualificada. Conta aí. A votação sobre o prosseguimento da denúncia criminal contra o presidente Michel Temer começou sim com confusão e o ator principal foi o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, aquele que fez a tatuagem em homenagem ao presidente Michel Temer. Ele levou 2 bonecos de plástico do presidente Lula vestido de presidiários, chamados pichulecos. Determinado a provocar os adversários políticos durante o discurso, ele chamou o PT de organização criminosa e foi interrompido pelo presidente da sessão. Quero dizer que PT não é partido. PT é organização criminosa. Quero dizer que o PCdoB, quero dizer que PC não é partido, é organização criminosa. Deputado, eu peço desculpa a Vossa Excelência, não. Aqui tem partidos políticos e não tem nenhuma organização criminosa. Eu peço a Vossa Excelência que não use mais dessa palavra. As palavras do parlamentar causaram empurra-empurra no plenário. Presidente, isso é uma falta de respeito com a população brasileira, de ambas as partes.
Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui. Os deputados têm que ter respeito com a população que está assistindo essa sessão. De ambas as partes. Acabar com essa provocação. Absurdo. Ambas as partes. É um absurdo. Durante o discurso, o deputado Vladimir ainda falou com orgulho sobre a tatuagem que fez em homenagem ao presidente. Cinegrafistas, nos mostrem, porque quem é Temer mostra a cara e até tatua o nome aqui no ombro. Vamos vencer! Mostra a tatuagem! Mostra a tatuagem, deputado! Mostra a tatuagem! Em entrevista aos jornalistas após o discurso, Vladimir Costa disse que vai fazer outra tatuagem em homenagem ao presidente, mas desta vez na costela. Ele ainda afirmou que vai fazer uma enquete para escolher a melhor frase. Vai fazer a nova tatuagem? Vou, na costela. E a tatuagem? Escrito o quê? Temer, eu te amo. Mudou a frase? I love you, Temer. Também são várias frases. Essa tatuagem que você fez é verdadeira? Eu vou fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete para vocês escolherem somente a frase. Porque o rosto, a dona Marcela Temer já me deu de presente. Nossa, que vergonha, né? Porque não é a tatuagem em si. Ontem a gente tirou um sarro disso, né? A gente brincou. Mas é a vergonha que, mais uma vez, a Câmara dos Deputados fez o Brasil passar. O comportamento dos parlamentares ontem na votação é algo lastimável, deplorável, uma pilhéria, um deboche com a cara de todos nós. Nós que já havíamos vivido uma sessão, aquela fatídica que culminou na autorização para abrir o processo de impeachment da presidente Dilma, vivemos tudo de novo. E alguns pontos ontem chamaram muito a atenção. Mark, teve deputado do PT, que foi ao microfone e proferia a frase assim: pela ética na política, pelo fim da corrupção, eu voto não, fora Temer. Gente implicada na Lava Jato, gente alvo de investigação do Ministério Público Federal, indo ao microfone, gente do PMDB na mesma situação, gente do PSDB na mesma situação, gente do PP na mesma situação, discursando pela ética na política, quando o Brasil inteiro sabe que eles mesmos estão sendo alvo de investigação da Lava Jato e de outras operações. O Brasil é um bebezinho de colo quando nós analisamos a sua maturidade política. O Brasil, no que toca a política, faz xixi e cocô na fralda. Nós não temos a mínima condição de ver a Câmara Federal trabalhar com responsabilidade, porque aqueles que lá estão se comportam feito juvenis. A decisão é legítima, tão legítima quanto foi aquela decisão que autorizou o processo do impeachment. A Constituição diz com todas as letras que cabe à Câmara, portanto ao povo brasileiro através de seus representantes, autorizar o processamento do presidente, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade. Então são eles, os representantes do povo, que vão cumprir a decisão de autorizar ou não o processamento. Há legitimidade formal na decisão. Ninguém discute. Mas que o comportamento dos senhores deputados é de fazer a gente passar vergonha, o que é isso? A gente está muito longe. Muito longe. Esse deputado da tatuagem, a Fran me lembrou aqui, ele foi pego por um fotógrafo, digitando no WhatsApp da vida lá. Pedindo nudes. Pedindo nudes. No meio da sessão dele. Então olha, é de doer. Deninha, sabe quem também comentou e deu a opinião dele sobre esse episódio? O Joesley Batista, ele que é o pivô da história toda, e segundo o jornal O Globo, ele disse a interlocutores que o dia 2 de agosto ficará marcado como o dia da vergonha. Logo o Joesley Batista... O Joesley Batista, que é criminoso, bandido, é um vagabundo que meteu a mão em dinheiro público do BNDES, auxiliado pela catrefa inteira. É bom a gente lembrar que o senhor Joesley entregou a corrupção do Lula,
Entregou a corrupção da Dilma, entregou a corrupção do Temer. Mas ele só se preocupa com a corrupção do Temer. Com a corrupção dos 1.000 e tantos políticos que ele comprou, aí ele tá miudinho. E agora discursa como paladino da moral. Vou repetir. O Ministério Público Federal foi muito molenga. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mole, molengão. Precisa passar por um curso com os meninos do Ministério Público Federal de Curitiba. Aqui, colaborador da Justiça, não vai passear em Nova York isento de qualquer tipo de responsabilidade. Todos eles cumpriram pelo menos um tempo em regime fechado. O senhor Joesley Batista passeia na Quinta Avenida de mãozinha com a jornalista bonita, esposa dele. Culpa do Joesley? Não. Culpa do nosso Ministério Público Federal, porque quando as coisas saem do âmbito daqui do Paraná e sobem a Brasília, aí o Supremo é frouxo, o Ministério Público Federal é mole, e a gente fica tendo que ler e ver esse tipo de opinião de um criminoso confesso que é esse Joesley Batista. 7h25. Mark, temos os ouvintes aí nesse caso da votação da Câmara Federal aí? Muitos, todos eles participando sobre esse assunto, obviamente. A Cristina quer saber se o presidente vai ser julgado após o mandato, Daniel. Vai. O arquivamento, isso é importante a gente sublinhar. O arquivamento, nesse momento, é para um processo a ser aberto, que seria aberto no Supremo Tribunal Federal. Uma vez fora do mandato, o Ministério Público seguirá com a sua denúncia e o presidente, daí ex-presidente da República, vai responder a esse processo quando deixar o Palácio do Planalto. A Tati diz que a Câmara dos Deputados mais parece um picadeiro ou um circo. O Anderson diz que está com nojo de tudo que está acontecendo por lá. Até sugere outros lugares para o deputado fazer tatuagens, que não dá para ler no ar. Lê aí, mano. Não dá. É realmente... É melhor não. Não é nem aquele mais leve, é o já pesado. Entendi. A Adriana aqui de Curitiba diz que se ela faltar ao trabalho, ela leva falta e desconto no salário. E os parlamentares que faltam ou chegam com voo atrasado, Denian? Aquele que não justifica tem o dia descontado. Mas dentro daquele mar de benesses que ganha um deputado federal ou um senador, outro dia aqui a Fran trouxe a notícia do tamanho do privilégio que esses políticos têm de dinheiro para gastar em combustível, dinheiro com assessor, dinheiro com viagem. Esse dia que você falta, ouvinte, e que te faz uma enorme falta no dinheirinho no fim do mês, um diazinho que um parlamentar falte no plenário, o resultado no bolso é nulo. Zero. 7h26. Rique Mais Notícias. 7h30 da manhã tem Operação Lava Jato nas ruas nesse momento, né, Mark? Exatamente, Daniel. E é uma operação importante, ela acontece no Rio de Janeiro, mas é um marco na Lava Jato, nos 3 anos da Lava Jato, porque é a primeira vez que ela chega no âmbito municipal. Desta vez o alvo é a gestão do ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, e já está na cadeia o Alexandre Pinto, que é o ex-secretário de obras da gestão dele lá do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, que é o prefeito olímpico, não é? Que administrou a cidade durante o período das obras olímpicas e agora é alvo da Operação Lava Jato, PF ainda nas ruas, fazendo buscas e apreensões ao longo da programação aqui da Jovem Pan e da RIC TV, através da TV Record também, toda a cobertura desse caso. O Pinto do meu pai. Esse Pinto aí que está preso, e esse ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, entre tantas e tantas gravações autorizadas pela Justiça que foram tornadas públicas na Lava Jato, uma das mais divertidas e engraçadas é a do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele está falando com o ex-presidente Lula e ele começa a tirar sarro de Atibaia. Ô Lula, esse sítio aí Atibaia, que cidade de merda! E não sei... E ele... Aquele caroquês, né? Ele destrói Atibaia, daí fala, pô, essa cidade é tão ruim quanto aí fala uma lá do Rio de Janeiro. Maricá.
Maricá, é um escroto esse ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Chegou no secretário dele para alcançar o calcanhar do PMDBista, tá logo ali. Por falar em Lava Jato, Mark, o caso do Triplex está pronto para Porto Alegre, lá no Tribunal Regional Federal. Exatamente, Daniel. O juiz Sérgio Moro já até enviou oficialmente para o Tribunal Federal Regional da 4ª Região o processo contra o ex-presidente Lula no caso do Triplex. A partir de agora, a 8ª turma do Tribunal lá de Porto Alegre, responsável por revisar as decisões da Lava Jato de Curitiba, vai analisar a ação. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do caso, vai receber e apreciar os pedidos de recursos. A defesa de Lula já avisou que vai pedir a absolvição. O Ministério Público Federal quer o aumento da pena do ex-presidente. Gebran vai preparar um relatório e o voto sobre o futuro de Lula. Em seguida, esse processo segue para outro desembargador, o Leandro Paulsen, que é o revisor. Ele também vai dar a opinião dele sobre o caso e depois vai marcar a data do julgamento, que será feito por 3 desembargadores. A expectativa é que tudo isso aconteça até agosto do ano que vem. Sempre lembrando que se Lula for condenado, se a sentença de condenação for mantida, ele não poderá se candidatar nas próximas eleições e poderá ser preso. Segundo as investigações, o petista recebeu R$2.200.000 em propina da construtora OAS por meio da reforma e reserva do apartamento de luxo lá no litoral de São Paulo. Agora, esse caso aí lá do Tribunal Regional Federal, o que nós, como sociedade, devemos pedir ao tribunal é que ele haja rapidamente, que dê fim a esse caso o quanto antes. Eu acho que agosto é longe demais. E explico por quê. Agosto é o período das convenções partidárias. E as convenções podem inclusive ser antecipadas para julho, com a reforma eleitoral que ocorrerá aí no mês de setembro agora, a reforma da lei eleitoral. Você imagina, ouvinte aí do outro lado, imagine você, em pleno período de convenção partidária, com as legendas decidindo as suas candidaturas, uma eventual decisão do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, tornando Luiz Inácio Lula da Silva inelegível. Você já pensou o tamanho da discurseira que isso vai tomar conta do país? Porto Alegre vai virar a capital do Brasil, Daniel. Claro que vai. Hoje, Curitiba é a capital política criminal do Brasil. Isso vai virar para Porto Alegre. Que os desembargadores do TRF priorizem a análise desse caso e conclua-se isso antes do mês de julho, para dar estabilidade nas eleições de 2018. Senão nós viveremos um pleito impossível de qualquer tipo de debate. Porque se condena o Lula em agosto, o golpe, a gente vai ter que aguentar o mimimi, a mentira do PT. Então que se resolva antes do período eleitoral e que se dê estabilidade para que a gente possa ir às urnas em outubro do ano que vem com um mínimo de paz. Porque essa eleição será paradigmática. É a primeira grande eleição após essa montoeira de sujeira que a Lava Jato descobriu. Porque a eleição de 2014, ainda havia gente, Marco, eu não sei se tu lembra, dizendo que a Lava Jato era uma mentira. Sim. De que a Lava Jato era uma fantasia para perseguir um ou outro. E até a própria Lava Jato não estava tão robusta como está agora, não é, Denir? Claro, então 2018 nós seremos e viveremos a primeira grande eleição brasileira após a Lava Jato. Que o Tribunal Regional de Porto Alegre seja veloz. O relator, o Dr. Gebran, é um juiz tão bom e tão correto quanto Sérgio Moro. Mas não depende só dele, ele tem outros 2 desembargadores que vão apreciar junto com ele esse caso do Triplex. E ainda tem o sítio de Atibaia, que tem vida aqui em Curitiba, né, Marco?
Com a ida do processo do triplex lá para Porto Alegre, o Moro abriu espaço na agenda dele para outra ação contra Lula, a do sítio de Atibaia. O caso já começou a correr, viu? Na decisão que transformou Lula em réu pela 6ª vez, o juiz acatou os indícios apresentados pelos procuradores que 3 empreiteiras, a Odebrecht, a OAS e a Chain, pagaram R$1 milhão em obras para adequar o sítio de Atibaia para o ex-presidente. O Moro, Denê, tentou tranquilizar a defesa de Lula, sendo irônico até um pouquinho, viu? Ele afirmou que, se o presidente arcou com as despesas da reforma, ele vai ter facilidade para produzir a prova documental durante o processo, uma vez que, usualmente, esse tipo de transação é feita mediante registros documentais e transferências bancárias. O ex-presidente, ele nega que é dono do local, mas os investigadores descobriram que ele esteve pelo menos 270 vezes no sítio entre 2011 e 2016. O que o Moro diz, né, Renê? Se ele foi lá e comprou lá o pedalinho, ele vai ter a nota fiscal em nome dele. Claro. Se ele foi lá e comprou o tijolo para fazer a obra, vai ter lá na material de construção o débito do cartão, a transferência bancária, enfim. Ele é só apresentar isso e falar, fui eu que paguei. E é bom a gente lembrar que o Léo Pinheiro da OAS tá babando para contar. Tá babando para contar os detalhes. Se Lula foi condenado pelo juiz Moro, no caso do triplex, do sítio de Atibaia, então vai ser um abraço. Uma das fotos mais famosas dos autos, Denian, sobre o Lula, que parte dos investigadores mais se divertem com ela, no sentido da brincadeira, enfim, obviamente, é do Lula tomando cachaça. Lembra dessa foto? Não, ele, o Paulo Gordilho, que é um engenheiro da OAS, estavam acertando lá o projeto da cozinha do sítio, e o Lula com um martelinho de cachaça na mão, comemorando tudo aquilo, obviamente. Tem um sambista que fez um sambista do Rio de Janeiro, eu recebi um vídeo um tempo atrás dele, devia ter guardado. Tem um sambista do Rio, que eu não sei o nome, do lado do Neguinho da Beija-Flor, cantando um samba que ele fez do Isso Não É Meu. Vocês já viram esse sambinha? Não. É muito bom, é muito bom. Tem que trazer aqui qualquer uma hora eu vou achar esse sambinha, deve ter no YouTube e a gente solta aqui. Excelência, eu não tenho nada, isso tudo de um amigo meu. E assim vai a letra. É isso aí mesmo, é isso aí. Soltando a voz aqui. Não, e tem uma partezinha do samba que ele fala lá, e esse filho milionário, excelência, esse também não é meu. 7h39. E os ouvintes, hein, Mário? Olha só, vários deles participando. Antes de mais nada, deixa eu registrar aqui. Nossa audiência grande em Londres hoje, Daniel. All my eyes looking for Vamos lá. saucers in the sky. Nossa, vocês estão hoje inspirados. O pessoal de Londres, galera, aí pode já dizer se o Daniel, a pronúncia está em inglês ou está americana. Merda. O Gutierrez aqui está em Londres, dizendo que nos escuta todos os dias pelo app da PAN. Vocês falam o que todos nós queremos ouvir. O único meio de comunicação que dá para acreditar. Obrigado, viu, Gutierrez, pelo carinho. E também agora pegou. Como é que lê aqui, Daniel? Renadi, será? Gaffick. É por aí. Alguma coisa assim. Desculpa, viu, Renadi, mas o nome é difícil de ler. É que quem se chama Denian não pode falar muito do nome dos outros também, né? Concordo. Então... Mas, Renadi, desculpa o nome difícil, eu errei na pronúncia, mas ele também tá lá em Londres pedindo para dar um alô para os curitibanos de plantão. Obrigado, viu, Renadi? E muita gente participando, é claro, sobre a questão política do país. Tem aqui o ouvinte Cláudio dizendo sobre essa questão do Lula poder ser preso no meio da campanha, que ele, segundo o ouvinte, acharia divertido, viu? Não, divertido pro circo político, sem dúvida nenhuma. Mas eu me preocupo de verdade com o futuro do país. Nós precisamos ir às urnas em 2018 com um mínimo de serenidade. Na última eleição nós elegemos um poste. O adversário dela, que foi pro segundo turno, hoje se sabe, é um bandido daqueles e desbocado, que é o caso do senhor Aécio Neves. As gravações deixam o Aécio desnudo. A outra candidata era a melancia Marina Silva, verde por fora e vermelha por dentro. Então, por favor, nós precisamos um mínimo de serenidade. Exatamente. E aqui, Denier, sobre informação de serviços, o Carlos Lira pergunta o que está acontecendo na BR-376 em São José dos Pinhais, tudo parado. Tem um acidente lá, viu? Mais cedo um ouvinte mandou pra gente, inclusive, as fotos. Você que vai pra região de Santa Catarina pela 376, tente ter paciência, tem um acidente que deixa o trânsito bastante complicado aí na região. E muitos ouvintes aqui, Denier, que mandaram o samba, é o sambista Boca Nervosa. É o Boca Nervosa. E mandaram até o link do
o Dionei, por exemplo, Fazenda Rio Grande. Também tem o ouvinte aqui, o Léo Carvalho, enfim, todo mundo falando sobre o Boca Nervosa, o final telefone 2121. Daqui a pouquinho a gente coloca um trechinho, ele vai mandar até o link da letra. Muito bom. Intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a fala do prefeito Rafael Greca, que disse que vai comprar ônibus novos para Curitiba. Já, já. Rique Mais Notícias. Voltamos, 7 horas e 45 minutos, jornal número 1 na audiência no estado do Paraná. Muito, muito, muito obrigado pela sua sintonia na Jovem Pan Curitiba, na Jovem Pan Ponta Grossa, Jovem Pan Cascavel, lá para Foz do Iguaçu, pelo mundo inteiro, pela internet, no nosso aplicativo da Jovem Pan, no seu celular, no seu tablet e também pelo facebook.com/RiqueMaisPR, em que você pode também nos ver com as câmeras instaladas aqui no estúdio. Os ouvintes estão enlouquecidos, né, Marcos? Eles querem a música, Daniel. A gente vai soltar, daqui a pouco, na transição, quando o Terribas chegar, a gente vai soltar a música do Boca Nervosa. Agora tem ouvinte aqui, Daniel, que ouviram você aqui falando toda essa questão da análise política da votação do Michel Temer e já resolveu agir, viu? O ouvinte Recieri, de Cascavel, lá de Cascavel, na região oeste, já fez a parte dele, mandou pro deputado que ele votou lá, que é o Evandro Roman, a indignação dele com o voto do deputado. Daí ele colocou aqui, ó: fiz minha parte, enviei uma mensagem pro cara que levou o meu voto, visualizou na hora e ficou quieto, e mandou o print da mensagem que ele mandou ali pelo Facebook. É isso aí, com as redes sociais nós podemos conversar muito de perto com os políticos que dizem nos representar. Esse ouvinte lá de Cascavel fez o papel dele e você pode fazer o teu também. Exatamente. Pela internet, muita gente nos acompanhando aqui pelo Facebook. O Paulo Sérgio, a Roselene Jesus, o Edson e a Anali, a Neuza Jack, o Leandro Dota, enfim, muita gente aqui nos acompanhando pelo Facebook também. Aconteceu um incidente ontem na Câmara dos Deputados que demonstra bem isso que eu falei na abertura do jornal, da nossa falta de vergonha em evento de tamanha grandeza para a importância política do país. Quem lembra isso, inclusive, é o ouvinte Luiz Felipe Santana da Silva, ele que mandou o nome completo aqui, dizendo que chamaram a deputada Sheridan de gostosa. Nossa. Ele falou que isso é uma vergonha, obviamente. A deputada Sheridan, ela é do PSDB de Roraima, lá do norte do país. Ela é uma jovem parlamentar, no meio daqueles velhos babões. Certamente algum deles resolveu bancar o engraçadão e chamou a jovem deputada Sheridan de gostosa. Mas durante a votação? Naquela confusão deles ali, né? No meio da sessão. A deputada Sheridan é muito bonita. É a mais bonita deputada do Congresso Nacional. De longe, mas de longe, que ela é a mais bonita. O que não autoriza ninguém, em lugar nenhum, a chamá-la de gostosa. Menos ainda numa votação em que o Brasil decidia o rumo da sua vida política. Nós decidimos, o povo, pelos seus representantes, nós decidimos manter o presidente Temer. Muito bem. Teremos Temer até 2018. A decisão é séria e imporia um comportamento da mesma maneira aos parlamentares. Mas aí eles ficam gritando gostosa para a deputada Sheridan. Esse aí é o nível. Esse é o nível da discussão. Esse é o nível da discussão. Respeito para dizer o mínimo, né? O mínimo. É por isso que eu tô dizendo. É por isso que apareceu o petista lá, dizendo, em prol da moralidade, não sei o quê. Por favor, tenha um pouco de vergonha. 7h49, vamos falar da questão dos ônibus aqui em Curitiba, Fran? Vamos lá. O prefeito Rafael Greca disse nesta quarta-feira, Denir, que vai comprar novos ônibus para Curitiba caso as disputas judiciais que impedem a renovação da frota não sejam resolvidas. Ele deu a declaração na Câmara de Vereadores após uma visita surpresa na casa. A queda de braço entre município e empresários já envolve 35 ações. Desde 2013, a renovação da frota é impedida por uma decisão da Justiça em caráter liminar que tira das empresas a responsabilidade pela compra de novos ônibus. Greca afirmou que tem dinheiro do Fundo de Urbanização para fazer a renovação da frota. Se não comprarem os ônibus e a Justiça permitir, eu vou comprá-los e vou fazer funcionar essa cidade acima das dificuldades.
De acordo com a Prefeitura, atualmente cerca de 1.300 ônibus circulam em Curitiba. Deste total, 130 estão com a vida útil vencida, mas o contrato prevê a troca deste número mais 10%, que corresponde, então, a 270 ônibus. Esse seria a quantidade de ônibus que teriam que ser trocados aqui em Curitiba. O prefeito afirmou que chegou a estudar a criação de uma linha independente do contrato original para resolver essa situação. Mandei estudar uma linha independente do contrato, que funcione do Pinheirinho até pela linha verde até a Santa Cândida e de lá de volta até o Pinheirinho, entrando inclusive no território conferido às empresas Gulim. Não me move nenhuma simpatia por ninguém. O que me move é a vontade de servir Curitiba. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana informou por meio de nota que não vai se pronunciar sobre as declarações do prefeito, que Deni apareceu de surpresa lá mesmo, deu o recado dele, foi embora, e agora é ver se ele realmente pode fazer isso judicialmente falando, né? Eu gosto da postura do prefeito de ir à luta, de não ficar encastelado. Mas é mais bravata do que ação prática. O discurso ele fica muito bonito e ficou bom aqui no microfone forte do melhor sinal entre todas as rádios do Paraná. Tá bonitão o recado do prefeito Greca. Na prática, a gente sabe que o furo é muito mais embaixo. São 7h51 agora. Ontem teve a abertura da Conferência Estadual da Advocacia, o maior evento dos advogados do evento da OAB do Paraná. Mais de 1.000 profissionais do direito estiveram presentes ontem na sede da FIEP, aqui em Curitiba, ontem à noite. A palestra inaugural foi a do jurista Lênio Streck. O Lênio é um polêmico, é um professor renomadíssimo, pós-doutor do programa de doutorado da Unicinos, no Rio Grande do Sul, mas ele é professor titular de diferentes universidades do mundo. E eu tive a oportunidade de conversar em separado com o professor Lênio e depois na palestra dele. Lênio fez uma análise muito séria sobre a realidade do Brasil, a realidade do direito brasileiro, da justiça deste país. Não deu nomes, não disse o juiz A, o juiz B, o juiz C, mas conseguiu traçar uma leitura sobre o que nós vivemos hoje, que é importantíssimo, para que a gente consiga compreender o momento histórico que nós vivemos. Sempre é importante que figuras como o Dr. Lênio Streck venham a Curitiba. Claro que muita gente discorda dele, e é natural, e num ambiente plural como a OAB, é assim que tem que ser mesmo. E hoje também teremos vozes diferentes nos microfones lá do evento da OAB, mas é muito bacana ver um evento desse porte discutir de verdade a realidade brasileira. O que me cansa e me dá uma preguiça danada é ver que fica tudo no mimimi da rede social, em 140 caracteres, ou na fotinho do Instagram, ou no textão do Facebook. Quando algo real, de fato, um debate de verdade acontece, e Curitiba cedia foi ontem, hoje e amanhã, sempre é muito legal de ver que tem gente preocupada com o que acontece no país. 7h54. RIC Mais Notícias. Esportes. Pietro de Lázari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do RIC Mais Notícias. Na briga direta contra o rebaixamento, Atlético e Avaí se enfrentam nesta quinta, às 7h30, na Arena da Baixada. E o técnico Fabiano Soares deve manter a mesma base que venceu o Vasco na última rodada. O lateral Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno ainda são dúvidas para a partida. E o treinador já sabe que é um jogo muito importante. Confronto direto, o Atlético é o 14º colocado, tem 20 pontos. E o Avaí é o 18º e está na zona do rebaixamento com 17. A situação é essa, vamos, independente de quem jogue, vamos jogar com uma equipe forte, um Atlético forte, para tentar ganhar de um rival também complicado.
E no Morumbi, o Coritiba encara o São Paulo às 7h30 com a missão de sair da zona do rebaixamento. E o técnico Marcelo Oliveira tem 10 desfalques para enfrentar o tricolor paulista. E a última baixa foi o lateral esquerdo William Matheus, punido pelo STJD por conta de uma expulsão diante do Sport. E quem está louco para deslanchar com a camisa coxa branca é o atacante Alexandro. Em 10 partidas, o atleta ainda não balançou as redes. É lógico que a gente sabe de toda a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, não é só o jogo contra o São Paulo em si, é todo o Campeonato Brasileiro, mas com certeza esse jogo lá, com toda o momento do campeonato, né, o momento do Curitiba, o momento do São Paulo, a gente vai ter um jogo realmente extremamente complicado, extremamente difícil. Se vencer o São Paulo, o Coritiba ultrapassa o adversário na tabela. E Marcelo Oliveira prevê um futuro melhor para o Coritiba. Tem um impacto, às vezes, entrar na zona de rebaixamento, mas tem, por outro lado, o fato de sabermos que a gente pode estar numa situação muito melhor. Então vamos acertar o time, fazer um time equilibrado e mudar essa situação, eu tenho absoluta certeza disso. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro de Lázari com as notícias do futebol. 7h56. Vamos nos encaminhando para o fim do nosso jornal desta quinta-feira. Fran, beijo, obrigado. Beijo, até amanhã.